dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Bem-vindo a mais um programa Caminhos e hoje vamos então falar da família em tempo de férias. A propósito, recentemente li um pensamento que dizia o seguinte: se morrêssemos amanhã, a empresa para a qual trabalhamos possivelmente ia-nos substituir em questão de dias, mas a família que deixamos para trás sentirá a nossa perda pelo resto da sua vida. Então, por que investirmos tanto no nosso trabalho ou noutras coisas e tão pouco na vida do cônjuge ou dos nossos filhos? Às vezes as prioridades são invertidas e negligencia-se o essencial. É por isso que este tempo de férias pode ser uma excelente oportunidade para uma pausa e um tempo em família também, porque não? É sobre este tema que hoje vamos então conversar com a família Botelho, que está hoje connosco, o pai, Dr. João Botelho, é também advogado, a mãe, Eugénia, a esposa e mãe a tempo inteiro, já vamos perceber porquê, e a filha mais velha da família, a Inês. Olá, obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã, no programa Caminhos. Obrigada. Sabemos que vocês não querem ser seguidos como um modelo, não é? Mas vêm partilhar a vossa experiência e o vosso testemunho, com certeza, não é? Até porque cada família tem a sua realidade, não é? Hoje vamos conhecer então a realidade desta família cristã. Para começar, Eugénia, quem é então a família Botelho? A família Botelho é considerada no mundo atual, na nossa sociedade, como uma família numerosa porque somos 6 lá em casa. Temos 4 filhos, a mais velha é a Inês. É primogénita. Depois temos o José com 15, a Leonor com 11 e o Mateus com 6 anos de idade. Portanto, em suma, é uma família normalíssima, com os hábitos habituais, com todas as rotinas habituais de qualquer família portuguesa. Por ser uma família numerosa hoje, não podemos, obviamente, contar com todos aqui em estúdio, mas temos algumas fotografias que vamos mostrando ao longo do programa e que ilustram, então, quem é esta família. João, como e porquê é que Deus instituiu a família? No fundo, o que é ser família? Até porque há muita confusão à volta disso, não é? Bom, eu creio que Deus criou a família para que o homem não estivesse só, não é? E creio que quando Deus pensou na família, pensou na felicidade que ela lhe poderia proporcionar às pessoas, não é? Em vez de viverem em solidão, viverem em comunidade e serem, ao fim e ao cabo, uma só carne, não é? Penso que é esse mistério de ser uma só carne que Deus nos chama, penso eu. De facto, hoje em dia há muita confusão em relação ao que é uma família, mas penso que o que a Bíblia ensina sobre a família é aquilo que nós entendemos como uma família tradicional, não é? Pai, mãe, os filhos, os avós, os tios, os primos. Penso que é esse o conceito normal de família. E de facto a família é o pilar de qualquer Estado, de qualquer sociedade contemporânea, não é? É na família que as pessoas encontram refúgio, ânimo, esperança, apoio e portanto, estou grato por poder pertencer a uma família, não é? Estou muito feliz por poder pertencer a uma família E a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, a herança de Deus. O que é que isso quer dizer? Eu penso que são uma dádiva de Deus, não é? A maior dádiva. Penso que nós, a seguir à salvação em Cristo, penso que uma das maiores alegrias de qualquer ser humano é ser pai, ser mãe, ter filhos, não é? Vê-los crescer, poder ajudá-los a crescer, tentar educá-los bem. Penso que é uma das maiores alegrias que qualquer ser humano pode ter, não é? Embora Nosso Senhor Jesus Cristo nunca se casou e não deixou de ser um homem perfeito, não é? Portanto, o casamento não é essencial à condição humana ou à felicidade. Há pessoas que têm vocação para o celibato, não é? E não tenho dúvidas que Deus chama algumas pessoas para essa vocação, digamos assim, mas penso que na generalidade
somos chamados a constituir família, não é? Como o próprio Deus disse, não é bom para o homem que esteja só, não é? Deus é um Deus de relacional. Aliás, Deus instituiu uma grande família de famílias, que é a própria Igreja, não é? Exato. A Igreja. E é interessante, nesta família Botelho temos aqui a Eugénia. Quando eu disse que ela era mãe e esposa a tempo inteiro, é mesmo, não é? A Eugénia era professora, e ainda é professora de profissão, embora não exerça, não é? E eis quando nasceu a primeira filha, a Inês, e já se seguiram mais 3, não é? A Eugénia decidiu ficar a tempo inteiro a cuidar dela, e depois dos outros filhos também, e até hoje é assim que continua. Porquê? Foi uma decisão difícil porque eu gostava e gosto imenso de lidar com adolescentes e de ensinar, porque falando de vocação era aquilo que eu gostava mesmo de fazer. Mas como acho que esta ideia de Deus de criar família e co-participar com Deus na educação de vindouros, porque desde o Antigo Testamento se fala de famílias e as famílias suportam-se e as famílias constroem coisas juntos e cuidam da criação também em harmonia com aquilo que Deus nos pede. E, portanto, eu acho que os primeiros responsáveis pela educação são os pais. De forma que foi uma decisão difícil, mas voltaria a fazê-la, porque acompanhar os filhos passo a passo, Deus diz, educa o filho o menino no caminho onde deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Portanto, é esta a minha primeira função, para além de esposa, não é? E de pessoa que quer ser fiel a Deus. Portanto, para acompanhar uma família numerosa, é mais difícil estar a trabalhar. Portanto, se nós já queríamos planear uma família mais ou menos numerosa, era muito difícil não ter, sem apoios, porque as famílias estão longe. Hoje em dia, antes havia a família alargada, não é? O matriarcado, as tias estavam por perto, as avós. Agora não, as famílias são muito nucleares e de forma que nós achamos, foi uma decisão conjunta, muito bem pensada, pesada, que era ideal para nós, no nosso modelo que nós queríamos, que não há famílias iguais, ficar mais disponível para os acompanhar. Inês, como filha, o que é que tu achas que tiveste a ganhar com isso, em teres uma mãe a tempo inteiro só para ti? E agora, claro, partilhando também com os teus irmãos. Tenho um acompanhamento muito mais próximo, não é? Às vezes sinto-me também muito mais controlada, devo confessar, mas sinto que é absolutamente diferente, não é? A partilha de tudo no meu dia-a-dia, sinto outra segurança. E se um dia tiver essa possibilidade, também espero poder seguir o exemplo da minha mãe. Vocês até têm uma particularidade, não é? Tentam pelo menos uma vez por mês, não é? Organizar um almoço entre mãe e filha, ou mãe e filho, exclusivo só para vocês. Como é que é, Inês? Como é que funciona? É ótimo, porque quem paga é a minha mãe, não é? Para começar. E mesmo que não seja pelo almoço em si, o podermos estar juntas só as duas, sem a confusão de, pronto, somos 6 lá em casa, não é? É uma grande alegria, mas por vezes também pode ser muito confuso. E é sempre bom estarmos a sós para partilhar coisas mais íntimas. Portanto, há cumplicidade, há uma mãe amiga. Exatamente, papel. Melhor amiga. Esta família tem também abraçado grandes valores ligados precisamente à família, apoiando a maternidade responsável, inclusivamente também fazendo algum tipo de palestras, quer nas escolas, quer também através dos meios de comunicação e de outras plataformas. Foi nesse sentido que já há algum tempo atrás eles criaram a Associação Sabor da Vida. Do que é que se trata esta associação, Eugénia? Sabor da Vida nasceu para apoiar a família. Os princípios básicos era apoiar a família dentro daquilo que Deus instituiu. Entretanto, para que isso se efetivasse, é preciso formar adolescentes. Então, tirei alguns cursos relacionados com a educação sexual e sou formadora para tirar dúvidas, esclarecer, para que as pessoas façam um percurso de vida com escolhas absolutamente conscientes, porque só seremos livres se fizermos escolhas conscientes. Dada a pluricidade, a multiplicidade de informação que a sociedade transmite às nossas crianças e jovens, por vezes é difícil chegar à verdade. E a verdade libertar-nos-á, como dizia Jesus, a verdade é aquilo que Deus nos indica.
mas a verdade também implica viver a vida como Deus nos a entrega na sociedade, sem tabus, sem preconceitos, e falar de tudo, de forma que, tendo-nos formado nesta área, o primeiro objetivo seria ajudar nas escolas e em grupos de igrejas a tirar dúvidas sobre este grande plano que Deus trouxe à nossa vida, que é gerir a nossa sexualidade, que devemos vivenciá-la com as escolhas que Deus nos traz, mas com a procura da felicidade que Deus nos tem reservado. Posteriormente, verificamos que havia muita necessidade de apoiar mães adolescentes, famílias monoparentais, portanto, que não tinham grande suporte nem na família, nem o pai da criança muitas vezes estava no processo, então colaboramos com a instituição Ajuda de Mãe. Chegamos a falar também com o Vigilante, que nesta altura tem 2 casas de acolhimento e que funcionam muito bem. E nós próprios, como Sabor da Vida, também gerimos uma casa, depois outra. E foi isso que nos levou a acolher, porque na Bíblia diz abre a boca em favor do mudo e em prol dos desventurados. E achamos que as pessoas que precisam de ajuda e que estão sozinhas são estas pessoas. Portanto, vocês não se limitaram a dizer não ao aborto. Vocês fizeram mais do que isso, arranjaram soluções para quem muitas vezes se vê quase entre a espada e a parede, como se costuma dizer, não é? Foi esse o objetivo, sim. E tem sido essa a vossa caminhada. Quais são os valores que se têm levantado contra a família e que têm posto em causa a família? Eu penso que, essencialmente, prende-se com a questão do hedonismo. Por vezes, a sociedade passa a mensagem de que a felicidade, ou o prazer, se quiser, tem a ver com algo que não passa pela família. C.S. Lewis dizia que o prazer é uma invenção de Deus e não do diabo. E de facto é verdade, quando as famílias estão bem estruturadas e quando beneficiam, digamos, das bênçãos de Deus, de facto também desfrutam de imenso prazer, quer o casal, quer os filhos. Mas referindo-me agora ao casal, eu penso que o que põe muitas vezes em causa a família é a ideia de que a família é uma coisa chata, ou que o casamento é uma seca. Fora de moda. Ou fora de moda. Mas de facto não concordamos com isso e penso que mesmo pessoas que não são cristãs ou não têm propriamente nenhuma afinidade religiosa também se identificam com o casamento, e nós vemos até casais da televisão, conhecidos, que optam pelo casamento, pela fidelidade um ao outro e são felizes e dão testemunho dessa felicidade. Eu penso que o que ameaça mais a família tem sido um pouco a ideia errada, mentirosa, de que ser solteiro e ter muitas experiências ou solteira e gozar a vida, digamos, é que é. Pronto. Mas isso é uma ideia errada, não é? Usando uma expressão do missionário que me influenciou de uma maneira muito positiva, o Oyvind, a mim e muitos outros jovens naquele tempo, há 20 anos atrás, ele dizia que isso era uma mentira do diabo. Porque, no fundo, depois de algumas experiências, de alguns romances frustrados, fica a amargura, fica o vazio, fica a solidão, fica às vezes uma má memória, pronto, e fica a frustração. Isto não quer dizer que o casamento também seja sempre um mar de rosas, também não é? Tem como as é suas óbvio. tempestades. Exatamente, não é? mas essencialmente eu creio que é essa ideia errada de que a felicidade tem a ver com um certo individualismo. Vocês costumam se divertir em família, por exemplo, nas férias? Muito. Não só nas férias, mas as férias é um tempo de refrigério e ao mesmo tempo de nos relaxarmos, no sentido de não termos preocupações de trabalho, nem das rotinas diárias da casa e das aulas. E então realmente é um tempo em que estamos mais livres, ainda mais livres uns para os outros. E é muito divertido porque são 4. E nós temos também algumas fotografias para ilustrar o vosso tempo de férias em família, mas é ponto assente que é importante, por exemplo, durante os 2 meses de férias, que eles têm pelo menos uma semana ser com todos juntos.
Sim, geralmente é uma semana, nem fazemos muito mais. Depois eles têm acampamentos. Às vezes o pai também não pode. Também não pode, é isso. Sim. Mas eles têm acampamentos e consoante as faixas etárias, ora vai um, ora vai outro, vamos levá-los, vamos trazê-los, buscá-los, mas tentamos fazer algumas coisas diferentes, não necessariamente praia, não necessariamente o que habitualmente, às vezes até a publicidade nos impõe. Pode ser, por exemplo, fazer uma ida aos karts, porque depois gerir várias pessoas, uma família, é também alimentar os seus sonhos dentro da medida do possível. Então, vamos uma vez por ano ou duas aos karts, outra vez fazemos piqueniques, e há coisas simples para se fazerem, e até em relação a uma família numerosa há parques interessantes que podemos frequentar. E os acampamentos é também uma forma que é económica, não é muito cara, de estarmos juntos, nos divertirmos, mas também ouvirmos um bocadinho a palavra de Deus. E nós temos vindo até a desenvolver em programas anteriores os acampamentos evangélicos, dos quais nós dispomos de norte a sul do país, para as várias faixas etárias e também acampamentos familiares. Inês, tens tido a oportunidade de participar nesses acampamentos, não é? Desde pequenina, nos acampamentos de crianças, e agora também aprendeste a ser voluntária, a servir, não é? Como líder nesses acampamentos, não é? Exato. Eu já experimentei as duas frentes, não é? Quando somos pequeninos temos sempre a vontade de ser chefes, e quando somos chefes temos a vontade de ser campistas. Mas é uma experiência sempre muito interessante se estejamos na frente em que estivermos. E agora falando mais da frente de ser chefe, por acaso a primeira vez que fui chefe pensei que fosse uma coisa muito mais simples, muito mais descontraída, mas quando me deram logo os papéis de formação percebi que não tinha só a parte pedagógica, mas também a parte de instrução bíblica, que temos que ter uma preparação antes dos acampamentos. Portanto, a quem tiver a oportunidade de se voluntariar nesse sentido, recomendo vivamente. No teu caso tens participado nos acampamentos da União Bíblica, não é? Sim, e também da própria igreja. E porquê tirares algum tempo das tuas férias, que podiam ser muito mais relaxadas, de papo para o ar, para estares precisamente a servir outras pessoas? Primeiro porque gosto muito de crianças. Apesar de termos que limpar ranho e rabinhos, não é? Mas acho que às vezes até me arrisco a dizer que podemos aprender mais com as crianças do que com os adultos. E nesse sentido não penso duas vezes quando tenho essa oportunidade. E dou o meu melhor, não é? Claro que no final vemos sempre com os erros que cometemos, mas o desafio é mesmo esse, é da próxima voltarmos e ultrapassarmos isso. Ora, é isso mesmo. O nosso programa está quase a terminar, aliás. João, sabemos que é uma pessoa extremamente ocupada, não é? Também devido à sua profissão como advogado, mas que palavra quer deixar aos pais, aos maridos que estão a ver o nosso programa e que se calhar também trabalham muito, as exigências do mercado assim o proporcionam, mas que mesmo assim devem ter em conta o tempo de família. Como gerir isso? Eu estou-me a lembrar, não só do que a Sara disse no início do programa, de facto é verdade que o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis, não é? Em relação ao trabalho. Mas lembro-me de uma vez ler um livrinho muito simpático que era O Pai em 60 Minutos, em que o autor dizia que uma das maiores mentiras que nós os pais dizemos aos nossos filhos é: amanhã vou ter mais tempo para brincar contigo. E por vezes adiamos o estar com as crianças, não é? O beneficiar da companhia deles, desfrutar da infância que passa tão depressa. Nós lembramos da Inês, já tem 17 anos, da pequena. Ontem era bebê. E então vemos que tudo isto passou muito depressa e o autor do livro também dizia com uma certa mágoa que não desfrutou do tempo com os filhos, quer dizer, e então penso que um apelo importante da nossa experiência é que mais vale investir tempo com os filhos, desfrutar da companhia deles, estar tranquilo, do que andar sempre a correr para ganhar mais dinheiro, para comprar coisas ou para comprar um carro mais luxuoso ou uma casa mais luxuosa ou roupas mais da moda ou coisas assim. Mas por vezes o casal beneficia mais, e a família, se tiver um estilo de vida mais simples, se as coisas estiverem em concorrência, não é? E desfrutarem de estar juntos, de crescer juntos, e do que dar prioridade às vezes a certos consumismos que acabam por não trazer grande felicidade.
Eugénia, que oportunidades é que as mães não devem perder, mães e esposas, para também proporcionarem um bom tempo em família, nomeadamente nas férias de verão? Exatamente. Eu penso que há uma coisa importante, que mesmo que tenhamos pouco tempo e que não possamos largar o trabalho, porque hoje em dia não é fácil, é preciso fazer alguma ginástica financeira e não só. Eu acho que é importante criar memórias, boas memórias nos nossos filhos e na nossa família. As boas memórias será passar tempo, escutá-los, vão dizer, amanhã eu falo contigo, ou daqui a bocadinho, espera, estou só a fazer isto. É importante parar. Tempo de qualidade. E tempo de qualidade e no instante, porque senão aquela pergunta, aquela dúvida já passou. E poderão até ser outros a responder. Poderão ser outros, ou até a pessoa fechar-se e pensar, não tenho feedback, não tenho o porto de abrigo. Portanto, nós somos o porto de abrigo e criar memórias pode ser retardar um bocadinho o jantar e fazer uma batalha, por exemplo, de almofadas, ou uma coisa do género, ou sentarmos para ler um livro, ou escolher um filme para ver. Nós não temos televisão em casa, mas podemos fazer as opções de ir à net e ver os programas que queremos, ou ver o filme que nós escolhemos em família. E, portanto, estes momentos são importantes, de partilha, de decisão conjunta e, se possível, estar com cada um dos filhos. É um esforço que nós fazemos, almoçar uma vez por mês, pelo menos, com cada um deles, para que eles estejam à vontade e individualmente com cada um de nós, seus pais. É este o esforço de fazer. Eu gosto muito, por exemplo, queria deixar o Salmo 144. Todo ele é importante e diz que Deus nos adestra para a batalha, ou seja, que também prepara para trabalhar, para sermos pessoas de luta, para sermos ativos. Deus deu-nos dons para trabalharmos, para servir os outros, para sermos proativos até no trabalho, produtivos, para sermos empreendedores. Portanto, isso é outro dos princípios que queríamos deixar na família. Não esperarem que as coisas venham ter com eles, serem trabalhadores, serem também comprometidos com as pessoas que os rodeiam, a sociedade, servir os outros, é também servir o próximo, seja ele qual for. E depois há lá uma parte que diz que os meus filhos sejam como as plantas viçosas que crescem saudáveis e as meninas que sejam como as pedras angulares. Portanto, é este o pedido que temos a Deus, é que Ele nos dê filhos que abençoem outros também e com os dons que Deus lhes dá, que eles consigam ser proativos e consigam ser trabalhadores, não é para ser reconhecidos, mas para colaborarem e para serem cooperantes com Deus nesta sociedade. São valiosos e é bom, não é? Usar esse valor que cada um tem para servir o próximo também e servir a Deus. É esse o teu objetivo de vida, Inês? Ser útil, essencialmente. Ok, muito obrigada por terem estado então aqui à conversa connosco. Um abraço para a restante família, está bem? E boas férias. Igualmente. Boas férias. Obrigada. Já o sábio Salomão escreveu no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão a dormir. Por isso, nestas férias, arranje tempo também para se dedicar à sua família, para bons relacionamentos, para orar, para entregar a sua família nas mãos de Deus. Ele está interessado em salvar o seu casamento e trazer paz também ao seu lar. Faça a sua parte e não desista do sonho de pertencer a uma família não perfeita, porque não existe, mas feliz. Para se sentir mais encorajado, leia a Bíblia e hoje temos para lhe oferecer um devocional que pode até fazer em família, porque não, o devocional 5 dias com Deus. Contacte-nos para o receber. Nós voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, aqui na RTP2 e também na rádio às 22h45 na Antena 1, terça-feira. Bom domingo e até lá, se Deus quiser.